contar e de saber mais um pouquinho de uma nova história de amor. Hoje eu tô aqui com a Conceição e com o Irinaldo, que os dois são de Fortaleza? Não, Ceará, interior. Ceará, interior. Os dois são do Ceará e vão contar um pouquinho pra gente, e principalmente pra você que tá em casa, essa história. Como começou, o meio, a gente vai saber agora um pouquinho. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sempre eu começo com as mulheres. A Conceição é um pouquinho tímida, mas eu tenho certeza que o que ela falar vai abençoar você que está em casa. Então vamos lá, Conceição. Boa tarde de novo. É um prazer tê-los os dois aqui comigo. Mas vamos começar pelas as mulheres, né? Sempre eu começo pelas damas. Conceição, me conta um pouquinho da sua história. Antes de você conhecer Jesus, antes de Jesus entrar na sua vida, quem era essa Conceição? Como era a Conceição? Como foi esse relacionamento? Se você teve um relacionamento antes, como foi tudo isso? Sim, bom dia, a paz, pastora. Antes de eu conhecer verdadeiramente esse Deus, foi um pouco difícil, né? Eu conheci uma pessoa, passei 2 anos, aí depois eu engravidei. Aí eu tive um filho e fiquei morando com minha mãe, né? Mas nesse relacionamento que você teve, vocês chegaram a ficar juntos, moraram juntos ou não? Você teve esse relacionamento, você engravidou e ficou logo na casa da sua mãe? Não, porque quando eu engravidei, ele foi embora, não tive mais notícia e fiquei morando com minha mãe. Eu trabalhava e minha mãe me ajudou. Deixa eu só te perguntar uma outra coisa, assim... O relacionamento, sua mãe era casada? Sim. Você conseguia se espelhar no relacionamento dos seus pais? Ou seus pais também já tinham um relacionamento um pouquinho conturbado? Não. O relacionamento dos meus pais foi assim... Era bem. Era uma bênção, assim. Era uma bênção. Ninguém conhecia Jesus na sua família nessa ninguém, época? E mesmo assim, você poderia se espelhar no relacionamento deles? Sim. Então era isso que você queria pra sua vida? Era. Tipo assim, vou ser feliz, vou me casar, vou ter a minha família, vou ser feliz. Era isso que você queria pra você? Era. Na verdade, era até um sonho meu, né? Mas, infelizmente, eu conheci a pessoa errada. Aí eu fiquei morando com a minha mãe e eu trabalhava. Eu já conhecia ele. Mas... Do bairro? Tá. Do interior, né? A gente se conhecia mais assim, porque eu gostava muito de festa. Mas quando eu tive o meu filho, aí eu fiquei totalmente isolada, eu ficava em casa. Porque você teve aquela responsabilidade de mãe, de ter que cuidar do seu filho. Isso, eu não saía mais. Mas eu acho que com uns 6 a 7 meses... Aí eu cheguei em uma festa, eu vi ele. Mas vocês já eram, tipo, colegas de se falar, oi, tudo bem e tal? Ou não? Não. Não, só se via. Só se via. Vou falar já com ele. E assim, como que o senhor já percebia também ela nessas festas ou também não? Assim, eu nunca me aproximei dela, pastora. Mas assim, eu já olhava para ela com bons olhos, entendeu? Já tinha aquele desejo, aquela vontade, só que nunca me aproximei. Vocês tinham mais ou menos quantos anos nessa época? Na época eu tinha 16, 17 anos, e o tempo foi passando, né? E aconteceu esse fato, eu não via mais ela, eu até estudava na cidade, e eu sempre via o irmão dela e sempre perguntava por ela, e ele dava notícia, não, aconteceu isso. Só que foi passando o tempo. Aí um certo dia eu estava numa seresta, e ela estava, né? E nesse dia eu tomei coragem, né? Já tinha, chapado, né? Já tinha tomado umas e outras. Aí cheguei junto, né? Convidei para dançar e tal. E interessante que quando foram para ela ir embora, na época era todo mundo de bicicleta. Aí eu e outro colega meu, que estava justamente com a irmã dela, inventamos de deixar ela. Isso era um sábado, entendeu? Aí o que foi que nós fizemos? Quando nós chegamos lá, uma desculpa para mim poder voltar na casa dela, eu deixei minha bicicleta lá e voltei na bicicleta dela. Para mim ter uma desculpa de voltar. Para depois voltar para buscar a bicicleta e devolver a dela. E senhora, aí no outro dia a gente voltou, por volta de umas 10 horas. Aí pronto, daí por diante a gente ficou conversando, né? Ou seja,
Aí a gente foi cada vez mais se gostando, né? Ou seja, na verdade eu não queria compromisso com nada. Até porque era muito jovem. Com certeza. E como eu gostava muito, eu não me via casado, preso, dependente, ninguém me controlar, querer saber para onde é que eu ia, para onde é que eu fazia da minha vida. Eu nunca imaginei isso. Só que foi assim, foi acontecendo. Foi acontecendo, foi acontecendo. Aí chegou o momento que ela engravidou. Deixa eu só voltar, só perguntar só uma coisinha para ela. Conceição, quando ele se apresentou, chegou junto, você já ficou encantada no início ou não? Você, tipo, mais um? O que você pensou? Você lembra, assim, que você pode falar pra gente? Eu fiquei um pouco desconfiada, porque eu já tinha passado por uma situação que eu tinha Você sofrido pensou assim, muito, né? ele tá vindo só porque ele sabe que eu já sou mãe. Uhum. Imaginei assim, um pouco Entendi, assim. que ele poderia tirar proveito disso. E querendo ou não, minha mãe ela era muito rígida, né? E ela sempre dizia para mim ter cuidado, para mim não me envolver mais com ninguém. Porque eu estava recente, né? E eu tinha já me decepcionado com uma pessoa e ela sempre me aconselhava, cuidado para você não se envolver com ninguém agora, que você pode se decepcionar mais uma vez. E aí, senhor Irinaldo, como foi? O senhor se aproximou dela, foi se encantando, foi gostando, foi ficando, mas nesse início, quando você foi realmente, né, se apaixonando, chegando, já havia esse sentimento, tipo, eu acho que eu vou investir nessa mulher, porque essa mulher eu acho que eu vou casar com ela? Existia sim, eu já passei a ver com outros olhos, entendeu? Já comecei a focar, querer construir uma família. Só que a gente no mundo sabe como é que é. E quando eu me aproximei dela, eu tinha um relacionamento não constante, assim, de ficar, mas isso já vinha de 4, 5 anos ou até mais. Ficava com essa pessoa e com outras também. Quando se encontrava, e essa pessoa, uma época ela veio passar um tempo na casa de um tio dela, que era onde eu frequentava muito. E aconteceu que na mesma época ela saiu grávida. E um dia eu estava lá no meu trabalho, estava um cunhado dela trabalhando, um irmão dela, e vazou a conversa que essa outra estava grávida. Eu fiquei desesperado mesmo. Porque nessa época você já namorava a Conceição. E já estava gostando. Já namorava ela mais sério. Sério. Já estava querendo a coisa séria, um compromisso sério, porque a gente já estava envolvido. E ela já tinha chegado para mim, tinha falado que ela já estava grávida, era o que eu mais queria, era um filho, né? Era um filho. E aconteceu esse fato lá no meu trabalho, eu fiquei desesperado, não consegui mais almoçar, comer. Sei que eu fui para casa desesperado, eu tomei uma atitude, né? Eu disse, eu vou lá, hoje eu vou decidir a minha vida. Aí antes que ela saiba por boca deles, que é sempre a conversa quando ela chega até a pessoa, quando vem por terceiro, chega totalmente distorcida. Chega totalmente diferente. Então eu cheguei para ela, mesmo sabendo que poderia perdê-la, mesmo sabendo do que poderia acontecer, eu cheguei para ela e falei a verdade, bati a real. Santa, olha, eu chamo ela de Santa, né? Santa, aconteceu um fato, eu não tinha falado. Peraí, agora eu fiquei curioso. Da onde veio o Santa? Desde jovem, que já era Santa? Eu já conheci ela toda a vida por Santa. Mas em casa as pessoas te chamavam de Santa? A minha avó me apelidou desde quando eu nasci, que ela colocou esse apelido em mim. Aí ficou, então ele já te conhecia como Santa, Santa Conceição. Pode continuar. Porque no Ceará todo mundo tem dono, dependendo da localidade. Ela é conhecida lá como Santa do Zeca. Santa do Zeca. Santa do o pai Zeca. Que chama Zeca? Chamava Zeca. Então é a Santa do Zeca. Aí se chama Tonho Basílio. Aí sempre tem uma pessoa, o nome, apelido e sempre tem um dono, né? Então... Aí, e o senhor era o Naldinho? O Naldinho. Eu era conhecido como Naldinho, né? Aí eu cheguei para ela e falei que eu tinha esse envolvimento, só que estava nas mãos dela, o poder de decisão não estava em mim, porque o erro era meu. O erro não era dela. Agora que eu estava amando ela, na verdade, eu me declarei naquele momento verdadeiramente que eu amava ela. E ela chorou muito, entrou em desespero. Até porque já tinha sofrido há um tempo atrás. Só que eu falei para ela, né? Se você ficar comigo, eu vou me decidir ficar com você. Até que aconteceu, né? Eu optei
a ficar por ela, porque era dela que eu gostava, entendeu? Porque eu já estava, na verdade, apaixonado, porque eu vou falar, vou ser bem sincero com a senhora, pastora, verdadeiramente amar, eu aprendi a amar quando eu conhecia Jesus. Eu não sabia o que era amor, E a gente eu sabe sabia o que era paixão. Sim. Paixão eu tive esse privilégio de no mundo conhecer, mas amor, eu passei a amar ela, passei a amar meus filhos, passei a amar as pessoas depois que eu conhecia Jesus. E aí vocês foram morar junto. Ela entendeu isso, ficou muito triste, chorou. E aí você perdoou, entendeu o lado dele. E aí logo depois disso, ele já sabia que você estava grávida dele também, nesse período? Sabia. Também já sabia. E aí você perdoou, não, vamos ficar junto. Ele te chamou para vocês irem morar junto e vocês foram morar. Como sim. foi esse início? Era o seu sonho realizado? Sim. E assim, no início a gente fica um pouco... Eu fiquei assim bem desconfiada, né? Porque como eu já tinha passado uma situação e eu tive muito, muito medo mesmo. Mas aí ele chegou, conversou comigo, né? E a minha mãe também me chamou e conversou. Ela pegou e me chamou e conversou comigo. Ela foi disse, olha, o primeiro, tudo bem, mas agora você não volta para casa. Ele vai ter que assumir. E de início minha mãe já gostou muito dele, né? E daí a gente começou. Deu tudo certo. Ficaram juntos, ficaram bem. Por quantos anos que o senhor falou? Pastor, a gente ficou bem por 8 anos. Assim, aquela pessoa que a esposa ela tinha o controle, só saía com ela, a gente tinha festa. Mas estavam sempre juntos. Só que depois de 8 anos eu comecei a querer viver... Acabou o encanto da paixão, porque o senhor só conhecia a paixão até então. Aí eu comecei a querer viver a vida de solteiro. Eu saía de casa sexta-feira, voltava no sábado, voltava no domingo. Dificilmente não tinha... Porque eu tinha muita amizade, era muito amigo, muito pessoas lá em casa... Que nem diz o ditado, eu fazia vigília para Satanás, passava a noite todinha acordado, com um amigo, bebendo, ela fazendo comida. Aí foi aonde começou a vir as brigas, as contendas, né? Ao ponto dela sair da casa dela e ir para a casa da mãe dela dizer que ia me deixar, e a mãe dela mandar ela voltar para trás e dizer que tinha que suportar, que tinha que aguentar. Aí assim, ela passou a ir na igreja, conheceu a Igreja Mundial. Isso, como foi, Conceição? Como que você conheceu a igreja? Como que Jesus entrou na sua vida? Lá onde a gente morava, tinha uma... Porque para a gente ir para essa igreja, tinha um transporte que levava o povo, né? Minha mãe frequentava. A sua mãe, então, nessa época, já tinha começado a frequentar? Ela já tinha começado, né? Que tinha uma irmã minha que já estava indo. E ela levava a minha mãe, a minha mãe... Começou a me chamar, e a minha mãe conversou com os obreiros, pedia para ir lá em casa para conversar e tudo. E eu fui, chegou um sábado, eu fui. Só que era assim, pastora, quando eu chegava na igreja, eu já estava assim, num ponto assim que eu vivia assim, deprimida, eu vivia triste. Eu cheguei a adoecer. E quando eu ia para a igreja, aí a minha mãe... Aí ela reclamava, né? Porque assim, eu passava a reunião toda, eu chorava. E ela dizia assim, eu não estou te entendendo, porque em vez de tu ir para a igreja, buscar pela tua saúde, por ti, tu só vai buscar por ele. Porque eu só buscava por ele, né? Por mais assim, que eu ficasse ali chorando, assim, naquele desespero, mas eu buscava por ele. E os obreiros me deram muito apoio. E eu comecei a pegar firme. Todo sábado, minha mãe me levava todo sábado. Mas eu sempre buscando por ele. Foi aí que eu percebi e comecei a conhecer o verdadeiro Deus bem na nossa vida. Eu sempre chamava ele, né? Às vezes eu chamava,
Aí ele só ficava calado. E às vezes ele ia para o serviço na sexta, né? Aí ele já se encontrava com os amigos. Aí às vezes ele bebia na sexta. Aí no sábado, sempre ele terminava o serviço dele no sábado. Aí eu dizia, alguém chega cedo hoje que eu quero ir para a igreja. Aí era o dia que ele era mais usado, ele chegava à meia-noite com os amigos. E eu não ia, porque os meninos, ele tinha que chegar cedo para ficar com os meninos e eu ir, né? Aí não tinha quem ficasse com os meninos, eu não ia. E você começou a entender que aquilo ali era um mal que usava ele, né? Então você já não brigava mais como brigava antes. Não. E você buscando por ele, para Deus tocar no coração dele. Sim. E você entendia que quando a coisa parecia estar pior aos seus olhos, era porque era um mal que estava sendo incomodado. Sim, sim. A partir do momento que eu comecei a ir para a igreja e os obreiros chegavam, conversavam comigo, né? E aí, assim, quando eu comecei a buscar mesmo, eu vi que verdadeiramente o que estava acontecendo não era dele, era o próprio inimigo que usava ele para que começasse a destruição no nosso casamento, né? Na nossa vida. E você perseverou. Percebi. E você perseverou nas orações. Sim, aí eu comecei a buscando. perseverar, buscando mesmo, né? E sempre tinha uma pessoa que ela me dava apoio, porque é assim, pastora, quando a pessoa começa a ir na igreja, se tiver nessa situação, se tiver assim, alguém para dar apoio, é muito difícil, muito mesmo. Então tinha uma pessoa que ela sempre pregava para mim, não desiste, persevere. Ela me apoiou muito, muito mesmo. Uma pessoa lá na igreja, ela me deu esse apoio. E aí, senhor Irinaldo? O senhor percebia essa mudança nela? O senhor percebia que tinha algo diferente nela? A princípio, não. Mas depois a gente começou a ver. Porque assim, ela brigava muito quando eu saía. Quando eu saía, que não queria levar ela. Porque assim, só sabe que o inimigo usa. Sim. Como a gente era de festa, às vezes eu ia ter uma festa, aí eu dizia, Santa, ia trabalhar, né? Eu trabalhava produção, fechava a produção, sábado, 9 horas, 10 horas. Aí eu dizia para ela, Santa, tu se ajeita que hoje a gente vai pra festa. Aí quando eu chegava, já chegava melado, ela não queria ir comigo melado, porque eu bebia. Se eu começasse a beber, eu tinha que encher o tanque. Enquanto eu não alojasse... O melado é doidão já? Ah, tá. Cheio de mé. E cheio de mé. Tá. No Ceará chama assim. Ah. Aí eu tinha que encher o tanque, eu tinha que alojar. Enquanto eu não alojasse, eu não estava satisfeito. Aí ela já passou a não querer ir, ela já teve até de engomar a roupa minha, dela ver eu sair com meus amigos. Depois foi que eu vim conhecer como ela ficava se roendo, se mordendo por dentro, mas ela já não interferia, já não dizia nada. Até porque se ela dissesse, era pior. Era pior. E o interessante é que ela falou que ela pedia para mim, quando eu saía para trabalhar no sábado para fechar a produção, ela dizia, vinha mais cedo. Interessante, pastora, que no sábado que eu saía, porque o carro passava 6 horas, no sábado que eu saía, ela dizia, vem cedo, era o dia que eu chegava mais tarde e quando eu chegava. Aí no sábado, que ela não falava nada, porque eu era assim, se eu não estivesse bebendo, eu estava em casa, trancado, assistindo televisão, filme, que eu gostava muito de filme e futebol. E se eu estivesse bebendo, era zoeira, era de cidade em cidade, era no mundo, rodando. Aí no sábado que eu saía, ela não dizia nada, eu voltava, aí eu me deitava, começava a assistir um filme, um futebol, uma coisa, aí quando dava 5 horas eu dizia, Santa, tu não vai pro culto? Aí o inimigo já usava ela dizia, eu não vou. Aí foi que as coisas foi ficando difícil. Aí o nosso apóstolo ele foi fazer uma concentração em Fortaleza, no aterro da praia de Iracema. E eu era muito incrédulo. Mesmo ela indo para a igreja, eu nunca interferi, mas era muito incrédulo, eu detestava crente, falava mal de pastor, falava mal do apóstolo mesmo. Aí ela tinha uma concentração em um ônibus da minha cidade. E ela insistindo, você vai? Eu disse, não vou não. Só que o inimigo me usando, mas só que eu com aquele desejo de ir. Aí eu só sei que até foi. Foi nesse dia que, assim, não foi o dia que eu me converti, mas foi um dia que Deus me mostrou as suas grandezas, as suas maravilhas. Porque tudo aquilo que eu contendia, que eu achava que era comprado, aqueles testemunhos do apóstolo, eu achava que aquilo era comprado, era combinado, era tudo maquiado. Né? Que a gente sabe que por detrás da TV tem aquelas maquiagens, a gente olhando para a ficção, sim, né? Sim. Mas, para a honra e glória do Senhor, naquela concentração,
como se Deus assim tivesse pegado os testemunhos mais fortes daquela concentração, onde tinha mais de 700 mil pessoas no aterro da praia de Iracema. E eu no meio, eu chorei de quando o apóstolo subiu no altar. Eu lembro que esse dia o apóstolo fez a oração em silêncio. Ele dobrou o joelho, disse: eu vou orar em silêncio. Ele dobrou o joelho com a bispa no altar e orou em silêncio. E quando ele terminou de orar, ele levantou, ele mandou o cego abrir os olhos, o surdo ouvir, o aleijado andar. E diante de Deus, eu vi tudo aquilo acontecer ao meu lado. Deus fez acontecer assim ao seu redor. E você fala: meu Deus, o cego aqui enxergou. Isso. Paralítico andou. Sabe? Tipo assim, no meio da multidão, parecia que eles estavam ali do lado do eu Senhor. Eu estava cercado. Aí eu mesmo duro, mas naquele momento eu não contive minhas lágrimas. Não me converti, também dali não fui para a igreja, mas eu já passei a olhar para o apóstolo com outros olhos, já passei a acreditar no milagre, porque pessoas que eu via na situação que estava, porque a gente chegou de manhãzinha, a concentração foi 3 horas da tarde, e eu ver tudo aquilo acontecer do meu lado, então aquilo ali, eu já saí com uma outra visão, com outro pensamento, com outro olhar. Até que quando eu cheguei no meu trabalho, né, que os meninos já chamavam eu de pastor, você sabe como é que é? Sei, já começa a encarnar. Aí um dia houve uma concentração na minha cidade. E nesse dia ela também não me convidou. Eu quem disse para ela: nós vamos para essa concentração. Aí eu fui para essa concentração com ela. Eu fui para essa concentração e eu senti o desejo de frequentar. Aí eu comecei a ir, só que assim, eu ia terça e quinta, quando era sábado, domingo, era farra. Isso passou uns 3 ou 4 meses. Eu confesso para a senhora que sabe onde foi que eu me converti? Eu decidi que daquele dia eu ia servir a Deus. Foi na beira de um rio, na cidade próxima, tem um rio muito conhecido, chamado Ilota, lá. Domingo, a partir de 11 horas da manhã, é festa. Eu já tinha passado a noite todinha bebendo, em festa. Domingo, a gente foi para esse rio. Eu e outro amigo meu, que era vizinho da gente, fomos para lá. Quando eu cheguei lá, que eles pediram a primeira cerveja, eu comecei a me sentir incomodado. Eu comecei a sentir aquela angústia, aquele desejo de vir embora. Aquela coisa me consumindo assim, me roendo por dentro, aquele desespero, aquela vontade de chorar, e os meninos, bora beber. Aí começa a chegar amigos homens, amigas meninas. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, era beber e dançar forró. Eu gostava muito de forró. E as meninas chegavam: vamos embora dançar, e eu nada, eu só orando a Deus, pedindo a Deus, para Deus me tirasse daquele ambiente, se Deus me tirasse daquele lugar, se eu conseguisse chegar na minha casa em paz, voltar de novo para os braços da minha esposa, da minha família. Nunca mais no mundo, a partir daquele dia, nem eu colocava mais meus pés no salão de festa e nem colocava mais um copo de bebida na minha boca. E a partir daquele dia eu tomei uma atitude. Aí no domingo seguinte já fui me batizar, já me batizei juntamente com ela. Até no dia que eu fui me batizar, umas pessoas me criticaram: ah, tu já vai se batizar? Tu começou agora, eu já estou com 1 ano na igreja, eu ainda não tomei uma atitude. Eu disse: é você. Eu estou decidido que eu vou servir esse Deus. Eu creio que Ele não vai me desamparar. E quando eu tomei essa atitude, num domingo, no outro domingo eu já me batizei. E daí por diante, a senhora sabe que a dificuldade também não cessa, porque servir a Deus sempre, não quer dizer... Não é um mar de rosa, a gente vai estar sempre com dificuldades, com problemas, mas a diferença é em quem o Senhor se aliou. Com certeza. Né? Essa é a total diferença. A gente teve muito apoio dos obreiros, entendeu? Quando vê as lutas, depois que a gente se batiza, a gente sabe que vem umas lutazinhas, que é... Sim. Né? E a gente perseverando, aí logo o pastor já me colocou como colaborador, só que oficialmente a gente ainda não era casado. Aí já casei para fazer a obra. Na verdade eu fui obreiro, na época nem casado eu era ainda. Porque o bispo Márcio, eu lembro que uma vez fez uma reunião e disse que o rapaz, o homem que vivia com a mulher 12, 13, 15 anos... Sim. Poderia fazer, claro. Se fosse... Até porque a lei já vê como marital. Com certeza. Já são aí casados. Foi aonde eu já me levantaram como obreiro, né? Eu passei mais tempo de colaborador do que como obreiro. Aí já em seguida também já tratei em legalizar, e casar. aí entregaram a vida para Jesus. E hoje estamos aqui. Serviram a Deus juntos. E hoje vocês fazem parte do Ministério Igreja Mundial do Poder de Deus. E antes de eu pedir que o senhor dê o seu endereço para pessoas que
que queiram procurar vocês, conversar com vocês, eu queria que vocês fizessem o jus do programa, que é dar a mão, e eu quero que o senhor olhe para ela e diga a importância dessa mulher na sua vida. Santa, né? Eu quero, né, neste momento, vamos passar em rede nacional, o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida. Não só na minha vida, mas na vida de todos nós, na minha família. E a única palavra que eu tenho neste momento é agradecer a Deus, porque tudo provém de Deus. Eu sabia que tudo que a gente passou, mas Deus tinha um propósito na nossa vida. E hoje nós estamos aqui servindo esse Deus maravilhoso, juntos, sempre de mão dadas, dando um ombro para o outro. E é isso aqui. O desejo da gente é de correr esse mundo e ganhar cada vez mais almas para o reino de Deus, sempre unidos, de mão dadas, fortalecendo um ao outro. Queria desejar para você toda a sorte e todo o amor do mundo. Eu te amo. E agora, Santinha, fale para esse homem, Santinha, a importância desse homem na sua vida. Naldinho. Peraí, gente, deixa eu só levantar aqui um pouquinho, que eu tenho que tirar esse... Peraí, deixa eu botar só aqui assim, ó, porque vocês têm que olhar esse rosto lindo. Vai, fala para esse homem. Naldinho, eu quero, nesse momento, falar para você que eu te amo. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Que você seja sempre esse homem de Deus, esse pai, esse esposo. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu creio que, pelo que Ele tem preparado ainda para a gente. Eu creio e tenho certeza que, por mais que às vezes a gente passe por luta, mas Deus é fiel na nossa vida. Eu te amo. Ai, gente, olha só. Desculpa eu ter levantado para tirar o cabelinho dela no lugar, mas vocês tinham que ver o rostinho dela. Gente, é só emoção. E hoje, como eu já falei, o senhor está onde, pastor Irinaldo? O seu endereço, pessoas que estão passando problemas que queiram procurar vocês. Pastora, hoje nós estamos ali na nossa sede regional, bem aqui próximo, né, vizinho aqui da sede, aqui na Avenida Kennedy, número 1535, ali bem próximo à Secretaria Municipal da Fazenda, em frente à Caixa Econômica, a Teles, né? Nós estamos ali todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 6h10, 6h20 da manhã, até 9 e pouco da noite. Se você precisar de uma orientação, de um ombro amigo, de uma pessoa que você possa compartilhar o seu problema, a sua luta, não importa. Não importa se você é católico, espírito, se você está bem vestido, mal vestido, não importa se você é um morador de rua, uma pessoa simples, humilde, não importa. Eu estou ali para te atender, abraçar juntamente com você a sua causa, orar, interceder, clamar a Deus pela sua vida, porque Deus ele me chamou para isso. Amém. E a Conceição, ela está junto lá com o pastor, à disposição de você, mulher, que precisa conversar, que precisa saber o que ela fez, né? Ela vai te ajudar. Pode ir lá procurar eles, que eles estão sempre prontos a te ajudar. E terminamos o nosso momento love do programa, que nos emociona. Eu me controlo aqui para não chorar, mas mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida. E o que eu posso falar para você é, seu casamento tem jeito. Basta que você busque a Deus em primeiro lugar. Não bote a responsabilidade no outro. Traga para si. Busque para si a responsabilidade. Deus abençoe a todos e já já nós voltamos.